Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar aqui da Iniciativa Liberal do Montijo. Hoje estou com as pessoas do costume, com o João, o nosso candidato a presidente da Câmara Municipal de Montijo, e o André Ribeiro, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal do Montijo. E hoje nós vamos aqui falar da dinamização da zona ribeirinha e do centro histórico, que é um dos pilares onde nós temos tocado mais nas nossas propostas e na nossa visão para o Montijo, porque nós sentimos que, de facto, o Montijo é uma cidade que, infelizmente, está muito morta, tem muita potencialidade tanto na zona histórica como na zona ribeirinha, para de facto parecer muito mais, não é? Que é isso que nós queremos. E pronto, e é isso, nós hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre isto. E começando aqui pela primeira coisa que nós queríamos tocar, é porque é que é importante dinamizar a zona ribeirinha e já agora o centro histórico também. Não sei, quer começar por me responder? André, hoje começas tu. Peço eu? Ok, obrigado. Olá, viva, boa noite a todos e obrigado pela vossa presença. Bem, eu aqui respondendo já diretamente à questão do Vítor. Vítor, é importante mesmo para trazer e captar turismo, pessoas, gerar economia, revitalizar o centro histórico, pôr ao fim e ao cabo a cidade a mexer. É importante nós revitalizarmos a zona ribeirinha e o centro histórico. Portanto, eles como estão muito próximos, até existe uma conectividade natural entre a zona ribeirinha e o centro histórico. E daí, uma das nossas propostas, e já focando aqui numa das nossas propostas, que nós consideramos fundamentais, embora pareça se calhar uma proposta de brincadeira, mas não é de todo, até pelo contrário, é uma proposta muito séria, que é a implantação da Feira Popular do Montijo. A Feira Popular do Montijo tem como visão ser um projeto âncora aqui na zona de Ribeirinha, de forma a captar turismo e também fazer o aproveitamento do potencial de turistas e de pessoas, de habitantes que vivem na margem norte do rio, portanto estou aqui a falar na zona de Lisboa. Nós, sensivelmente, temos o potencial de 1,2 milhões, salvo erro, João confirma-se, é 1,2 milhões de pessoas que habitam na margem sul, margem norte, aliás, de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, e, portanto, se nós tivéssemos aqui um centro de atratividade, não tenho dúvidas que aos fins de semana e até ao final do dia, em dias de sol, portanto, ao final do dia, para viver a família e para viver com felicidade, deveriam até ao Montijo passar umas boas horas. Pronto, pois tudo isso que está ligado a este projeto, a essa ideia, portanto, é uma ideia que não é uma ideia isolada, e depois tem aqui uma série de conectividade a nível de investimentos que a farão nascer e que a farão consolidar. E pronto, e sem dúvida que isso reabilitaria, ou começava aí o processo de renascimento do Montijo. E depois aqui a parte do centro histórico, tem que existir também aqui uma redinamização do centro histórico, nomeadamente aqui na área da circulação do trânsito, nós consideramos que é fundamental. É muito difícil hoje em dia chegar ao Montijo pela artéria do meio, como eu classifico, que é ali a Estrada Nova, e depois sair do Montijo, quer dizer, ainda é pior, portanto, ali naquela artéria junto ao rio, eu até diria, arriscaria-me mesmo a dizer que é uma vergonha nós sairmos pelo Montijo e por essa parte, que é uma parte que está desprezada há anos, é uma parte valiosíssima, portanto tem ali uma frente de rio espetacular e com um potencial enorme para ser reabilitado e revitalizado, e de facto nós temos propostas para reabilitar essa zona, com cabeça, tronco e membros, portanto não são propostas isoladas, todas elas estão entrosadas, portanto terá que fazer sentido desde uma ponta da cidade até à outra e não implementar projetos individuais em determinadas artérias da cidade, que depois, se não tiverem conexão a outras artérias da cidade, a outros pontos de interesse da cidade, morrerão por si só. E pronto, eu acho que aqui nestes primeiros minutos eu consegui explicar a porquê a importância de reabilitar o centro histórico e a zona ribeirinha. E
pois reafirmo aqui porque precisa também, não é? Isso todos nós está aos olhos vistos que essa zona precisa e é de facto importante nós reabilitarmos e começarmos por aí, que é por aí que eu acho que tudo começará depois aqui no Montijo. João, passo-te agora a palavra. Tá, obrigado. Respondendo à tua pergunta, Vítor, o Montijo sempre esteve virado para o mar, ou seja, ou para o rio neste caso. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok, peço desculpa. O Montijo sempre esteve virado para o rio. Historicamente, durante todo o período histórico relacionado com o Montijo, há atividade marítima, seja por transporte de mercadorias, seja por atividades de pesca, mas há sempre a tendência de olhar para o rio como um recurso. Para além disso, sendo uma cidade à beira do rio, há todo um aspecto cultural à volta do rio e, quer dizer, faz sentido continuar a abraçar isto. Portanto, do ponto de vista cultural e histórico, isto faz todo o sentido. Do ponto de vista de criar, de facto, zonas que tragam pessoas ou que façam as pessoas sentir-se bem, obviamente que também, quer dizer, não há nenhuma cidade que esteja à beira do rio que não procure desenvolver aquilo que é a sua linha costeira ou aquilo que é a sua linha ribeirinha, não é? Basta ir aqui aos concelhos vizinhos e percebemos que há um investimento forte para conseguir tirar proveito desta continuidade da cidade para dentro do rio. E aqui não pode ser diferente, quer dizer, aquilo que a gente observa hoje em dia, o desalento que é fazermos ali a parte ribeirinha, desde dali da zona da... Deve estar a referir àquela zona norte. Não é? Portanto, sim. Ali como é que se chama aquilo? É o bairro da... já não sei. Mas toda aquela zona, até depois ali ao perto do Leclerc, aquilo é uma desolação, quer dizer, é um desaproveitamento enorme do potencial que ali existe e que não se percebe porque é que não se desenvolve. Aquele tipo de zona é privilegiada em termos de potencial, em termos de atratividade para implantar empresas, para inclusive trazer população e fixar habitação naquela área. Portanto, quer dizer, faz todo o sentido. Aqui o António diz a dizer que é o bairro da Bela Vista. Porquê é que isso não foi feito até agora? O que é que há de diferente no nosso concelho dos outros, não é? Na prática? Porquê é que isto não foi feito no Montijo até agora? O que há de diferente, enfim, o que há de diferente não te sei responder, porque isso implicava conhecimento profundo também dos outros concelhos. Agora, uma coisa é certa, já houve projetos, vários, para requalificar aquela área. Inclusive, enquanto andávamos a procurar aqui fundamentação para trazermos aqui, encontramos, ainda hoje, nas páginas da Câmara Municipal, encontramos vários projetos que pretendem redefinir e requalificar aquela área. Um deles, inclusive, é feito pela Parque Expo, já há muito tempo, e que tinha uma visão muito completa, realmente, para a requalificação de toda a zona ribeirinha e para o reordenamento de todo aquele território. E é incompreensível porque é que não se fez, porque efetivamente ainda há pouco estávamos a falar disto e o André estava a dizer, quer dizer, se tem sido executado, estávamos agora por estes anos a terminar a implementação de uma visão que transformava realmente aquilo que é ali aquela zona do Montijo numa zona muito mais próxima do que é uma cidade de metrópole, não é? Portanto, ou seja, estaríamos muito mais perto daquilo que foi feito em Lisboa ao nível da antiga Expo, e estaríamos de certeza muito mais bem servidos em termos de emprego e em termos de possibilidades. Sim, e eu se calhar pegando aqui também no tema que o João estava a falar, eu até me atrevo aqui a partilhar o documento, até para as pessoas que nos veem terem acesso ao documento e verem onde é que está publicado. É um documento público, portanto poderão consultá-lo.
vou só aqui partilhar num instante o documento. Cá está, isto é a página da Câmara, depois existe aqui uma secção dentro da Câmara Municipal que são planos e projetos e, portanto, aqui depois nestes planos e projetos vamos aqui ao Recentrar Montijo e é um estudo estratégico de 2008. Portanto, este estudo estratégico de 2008 remete-nos aqui para um documento que é o Recentrar o Montijo, aquele que o João estava a falar, um estudo feito pela Parque Expo e, portanto, pronto, ele caracteriza muito bem a cidade, o que é que a cidade necessita. E depois tem aqui umas coisas fantásticas. Bem, há aqui um pormenor, só aqui a título de brincadeira, todas as fotografias que este documento aqui tem e foram tiradas em 2008, se formos atualmente hoje ao Montijo, está exatamente igual. Se calhar até me atrevo a dizer, se calhar um bocadinho mais degradado, mas as fotografias são exatamente as mesmas. Isto para vos dizer e para vos transmitir, não houve qualquer alteração nestas zonas específicas onde as fotografias foram tiradas. Portanto, só por aí, e é um documento, estamos a falar de um documento de 2008, só por aí já dávamos para tirar algumas conclusões que nada foi feito, infelizmente nada foi feito. E no caso de ter sido feito, que era o que era expectável e era o que eu esperaria, e ele está aqui muito bem planeado e faseado em todo este projeto. Isto, salvo erro, divide-se em 14 fases e em 14 grandes pontos a serem construídos e desenvolvidos. E tinha aqui um prazo de 12 anos a ser construído e a ser desenvolvido e implementado este projeto. E atenção, também existe aqui um pormenor particular que é importante de ressalvar, que já considera aqui a localização do aeroporto, considera aqui em Alcochete. Pronto, atualmente não sabemos se ele ainda vem para o Montijo ou se vem para Alcochete, mas independentemente da localização, desde que venha aqui para a margem sul e que esteja relativamente perto do Montijo, é bom para nós até cidadãos do Montijo, e eu acho que também, quer dizer, os aspectos negativos que forem para Alcochete não são tão grandes, ou se calhar não são inexistentes se o aeroporto se fixar no Montijo. Mas isto só para dizer que este plano já previa aqui também a localização do aeroporto e, portanto, foi todo construído à volta também do potencial que o aeroporto, tanto turismo como até desenvolvimento de cidades, de parques logísticos, até como de outras infraestruturas necessárias para dar suporte depois ao aeroporto e também à crescente população que a zona iria crescer. Isto para vos dizer e para reafirmar, se este projeto fosse implementado, eu até disse há pouco, em todo brincadeira, se calhar eu não estava agora a candidatar-me, e eventualmente o João também não, mas ele falará por si. Mas até para dizer que se este projeto fosse implementado, a cidade estava muito próximo de estar, não era perfeita, mas estava muito próximo de estar bastante desenvolvida e evoluída, e até inclusivamente a nível turismo. E também fala aqui de um ponto bastante importante, que prevê aqui uma atividade âncora, um projeto âncora que fixe as pessoas, ou pelo menos que fixe a atração, que crie atração na zona ribeirinha do Montijo. Portanto, eu atrevo-me a dizer, isto é a visão que nós temos para a cidade atualmente. Agora, a questão que eu tenho é porque é que este projeto não foi implementado. Quer dizer, está muito bem construído, está muito bem estudado, e tenho pena dele não ter sido implementado e tenha sido colocado na gaveta. E pronto, e se calhar vou passar aqui a palavra ao João também para ele falar um bocadinho aqui sobre este projeto, com muito potencial. E João, o que é que tens a dizer sobre isto? Que isto é de facto um documento que nós já o estudámos, ainda carece aqui de mais uma análise profunda, mas o que é facto é que estava aqui um bom projeto para ser implementado e está na gaveta, pelos vistos. Só está na gaveta, está aqui na página da Câmara, portanto toda a gente tem acesso, pelo menos. Certo. De facto é curioso que nós fizemos todo o nosso programa pós-autárquicas sem ter acesso a este documento, porque não o conhecíamos. Ficámos a conhecer agora esta semana. E é curioso ver que a forma de pensar a cidade, a visão que nós temos para a cidade, tem bastante aderência com aquilo que está ali expresso, não é? E realmente isso revela que há aqui uma forma de ver o Montijo que é partilhado entre nós e os autores deste estudo, mas que também demonstra que não é nada de descabido, antes pelo contrário, quer dizer, há aqui uma visão
de elevar o Montijo a um nível diferente, e pô-lo mesmo em concorrência com os concelhos que são vizinhos, e que estão na mesma linha ribeirinha, e até fazer alguma concorrência a Lisboa, porque não é? Sim, até porque temos todo o potencial para fazer concorrência a Lisboa, não é? E temos bons restaurantes, comida típica, até a própria cidade é uma cidade que se caracteriza como pitoresca, dada a sua história como uma cidade, um bairro pescatório. Portanto, temos todo esse potencial para elevar. E depois também a nível do associativismo, todas as associações que nós temos e que podem depois contribuir também para a dinamização da cidade. Quer dizer, eu acho que temos todos os ingredientes, é só sabê-los juntar e pronto, e construir aqui um projeto engraçado eu julgo, eu ia dizer de fácil implementação, ele é de fácil implementação, agora se o tempo de implementar é rápido, eu diria que não, como podemos ver ali naquele projeto que tinha ali uma fase, um tempo de 12 anos para implementar, portanto tudo o que se faça a partir de hoje para a frente já vem tarde e portanto também carece aqui de algum tempo, mas que mais vale começar já hoje e para que daqui a 10 anos os nossos filhos e sobrinhos consigam usufruir disso, do que manter nesta política que nós estamos atualmente a passar aqui no Montijo. Portanto é uma política um bocado tímida e portanto também não parece que não existe o interesse de desenvolver a cidade, parece que não existe o interesse de apresentar a nossa cidade a pessoas externas, exterior, e não existindo esse interesse é difícil nós daqui a 10 anos termos aqui alguma diferença, não é? Eu depois até volto a reforçar, eu, como disse ali naquele documento, existem lá fotografias de 2008, se formos ao mesmo sítio, estão exatamente iguais, ou se calhar até mais degradadas, dada a falta de manutenção que existe. Depois aqui pegando no outro documento que existe aqui nos planos e projetos, e até é o que está em vigor pelo atual executivo, que é o PEDU, e o PEDU caracteriza-se aqui em dois planos, que é o PARU e o PAICD. Eu tenho que estar aqui a ler porque são nomes um pouco complexos, o PARU e o PAICD. O PARU quer dizer o Plano de Ação e Reabilitação Urbana e depois o PAICD é um Plano de Ação Integrado para as comunidades desfavorecidas. Pronto, este PAICD dá uma sensação que apareceu este momento porque tinha que ser feito, porque de facto eu julgo que nem sequer é para ser levado a sério, pelo menos pelo executivo, que ele não está a levar a sério, foi só um proforme para dar eventualmente compromisso ou para cumprir alguma obrigatoriedade legal. Agora o PARU de facto é um plano de desenvolvimento da cidade a nível de urbanismo tímido e que tem aqui também identificado aqui algumas áreas de desenvolvimento, sendo elas a Praça 1º de Maio, a Rua Miguel Paes, e depois tem ali mais um conjunto de sítios a serem reabilitados, mas o que é facto, dentro dessa lista de sítios a serem reabilitados, que não são muitos, eu arriscaria a dizer que são por volta de 15, salvo erro, 2 estão efetivamente atualmente a serem reabilitados, que é a Praça 1º de Maio e a Rua Miguel Paes, aquela rua junto ao antigo bingo. E depois também estava previsto as obras no Pátio da Água e nos edifícios públicos e na Câmara Municipal. Essas efetivamente foram as primeiras até a serem feitas e também já estão concluídas, mas isto para dizer que parece mesmo que não existe a vontade de construir a cidade para todos nós e para todos vós, mas sim que se calhar para meia dúzia de pessoas. E realmente essa não é a nossa visão. Nós queremos construir uma cidade para todos vós, para todos nós, e de facto se cria aqui uma cidade atrativa e dentro do máximo curto tempo possível, não é? Como disse há pouco, já vamos atrasados, mas começarmos hoje, eu acho que ainda vamos bastante a tempo e pronto, é pôr as mãos à obra. João. Sim, eu gostava de ir aqui ainda à pergunta do Vítor, porque acho que ela merece realmente uma resposta, que é como é que isto não sai do papel? E eu acho que um dos problemas disto não sair do papel, e aí se calhar é um problema que se vive de forma um pouco mais transversal em todo o país, é porque as pessoas que estão à frente dos executivos não têm competências de gestão. Ou seja, normalmente são pessoas que são viradas para um aparelho partidário, que trabalham com fins políticos e não trabalham com fins, com objetivos de desenvolver a população ou desenvolver a localidade. E, quer dizer,
isto tem que levar uma volta, porque nós não podemos continuar neste registro. Nós temos que sair desta incapacidade de tomar a ação, de passar do plano à ação, para podermos ter, de facto, uma aplicação de uma determinada visão, seja ela qual for, mas pelo menos que exista a visão e que exista a implementação da visão. Porque de outra forma é aquilo que a gente vê, porque basta passearmos no Montijo e realmente os imóveis estão cada vez mais degradados, exceto aqueles em que os privados têm de facto algum interesse, seja porque tiram rendimento, seja porque habitam lá. Depois há um ou outro edifício municipal que acaba por ser objeto de intervenção de X em X tempo, preferencialmente em período eleitoral, e andamos nisto, não é? E à medida que o tempo vai passando, a cidade degrada-se. É preciso sair disto. É preciso. Eu até te arrisco a fazer uma pergunta, dado, e vamos usar se calhar aqui os nossos conhecimentos profissionais. O que é que achas que te leva que leva o atual executivo não ter a capacidade de fazer ou de promover este tipo de programa, ou até de implementar este estudo que estava bem feito e caracterizado? O que é que acha? Ou seja, isto passando para um trabalho comum que é o nosso, se tivéssemos um indivíduo a fazer ou à frente de um projeto e que não conseguisse implementar, qual é que achas que era a valência que era necessário desenvolver nesse indivíduo para conseguir implementar este género de projetos? Gil, estás a perceber a pergunta? Sim, mas acho que a resposta não é a valência que devemos desenvolver no indivíduo, porque realmente é uma posição de demasiada responsabilidade e acho que isso ele não tem competências para o cargo, tem que abdicar e tem que dar lugar ao outro. Acho que, ou seja, aquilo que eu te posso responder é como é que isto se implementa. Isto implementa-se como se implementa qualquer obra complexa, quer dizer, tens que montar uma equipa, tens que ter realmente um programa, porque isto não é só um projeto, isto desmultiplica-se em vários projetos, e tens que ter pessoas competentes em cada um desses projetos para conseguir garantir que leva a gestão a bom porto e dentro dos bons prazos, e mantendo também os orçamentos previstos. Portanto, ou seja, isto para quem faz gestão no dia-a-dia, a complexidade é elevada, porque ainda assim é um programa com vários projetos, cada um com a sua complexidade. Mas é o pão nosso de cada dia, não é? Portanto, encontrar gestores com competências para conseguir executar isto e levar a bom porto não é um problema. Quem não sabe gerir deve encontrar quem saiba gerir. Não é? Porque, efetivamente, a visão para um autarca não tem que ser propriamente um gestor, mas deve ter alguns conhecimentos de gestão. E um conhecimento muito importante a nível da gestão é: se eu não sei fazer, vou procurar quem saiba fazer. Se eu não consigo implementar, vou procurar quem me garanta que consegue de facto implementar, e de preferência já com provas dadas. Portanto, agora, voltando aqui à pergunta, porquê é que isto não acontece? Quer dizer, porque efetivamente se calhar não há capacidade para pôr em prática, ou não tem havido. Pois. É assim. O Vitor, acho que tem algumas perguntas para nós. Sim. Sim, tenho sim. Nós temos agora... Nós temos várias propostas no nosso programa autárquico, e há aqui uma coisa que é uma das partes mais importantes da execução de qualquer proposta, que é, no fundo, os fundos necessários para essa execução e se é passível de ser feita. Nós sabemos que em muitas obras públicas, e não só, em projetos feitos, existe muito uma dependência de fundos, sejam estes fundos comunitários ou outro tipo de dependência de fundos que são usados para a implementação destes projetos e destas obras. De facto, nós estamos dependentes disto, ou existe outra maneira? Existe outra maneira de fazer as coisas? É a Câmara que tem de fazer essas coisas? Pode-se fazer através de concessões? Não sei se vocês querem falar um bocadinho sobre isto. Sim. Na realidade, há várias formas de ir buscar financiamento para uma obra deste género. Em termos da viabilidade, que foi uma coisa que tu abordaste de forma aligerada na tua formulação, a viabilidade, havendo já uma proposta de uma entidade credível e que já fez isto noutros locais,
eu acho que isso já demonstra que existe de facto viabilidade. Se temos que aproveitar fundos, sejam eles da União Europeia ou fundos nacionais, se tivermos essa possibilidade, por que não? E aqui até traz-nos aqui um outro ponto que tem a ver com a parte do enquadramento dos fundos de coesão europeus e que estão associados a uma discussão que tem vindo a ser desenvolvida à volta daquilo que são as NUTS, que são as áreas de estatísticas, territoriais estatísticas que definem aquilo que são as classificações depois a nível dos territórios de coesão, e em que nós aqui, por estarmos incluídos na zona da AML, apesar de pertencermos ao distrito de Setúbal, que é um distrito manifestamente empobrecido, acabamos por ser prejudicados e não teremos partido. Portanto, os fundos de coesão poderiam servir exatamente para projetos deste género, em que requalificamos o território e criamos condições competitivas para atrair emprego, não é? E recursos qualificados. E com isso, obviamente, conseguir desenvolver todo o resto, toda a outra população, porque vamos também, com isso, trazer financiamento e trazer outras oportunidades de outros tipos de negócios que à partida não são os visados num projeto destes, mas que são negócios de suporte, não é? Portanto, estamos a falar depois da restauração, de mini-mercados, de tudo o que acaba por dar suporte à permanência das pessoas e à vida das pessoas nessas áreas. Mas ainda assim, ainda há uma outra via para conseguir capitalizar fundos para este tipo de iniciativa, que é, obviamente, usar o dinheiro dos privados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, havendo uma planificação, um planeamento estratégico em termos do que é o desenvolvimento do plano, obviamente que das coisas que se pretende implementar mais rapidamente são aquelas que criam maior valor. Ao criar maior valor, vão trazer logo de início, vão trazer empresas, vão trazer pessoas, o que faz com que também a receita do município cresça. E, portanto, esta combinação entre a disponibilidade dos privados para investir e a nova capacitação financeira que o município acabará por ter, acaba por ser uma forma de ir financiando também um projeto desta ordem, desta magnitude, e com isso ir fazendo em várias etapas essa evolução desse projeto até o levar a uma boa conclusão. Verdade seja dita que é assim, um projeto deste género, ele vai sendo concluído para determinadas zonas, mas num concelho como o Montijo, há de haver sempre questões para resolver, há de haver sempre oportunidades para trabalhar e para desenvolver ainda mais, não é? Portanto, estamos a falar neste momento de uma visão estratégica para uma implementação que nós propomos em 4 anos, mas obviamente que aqui neste documento que nós partilhamos não são só 4 anos, são 12 anos de implementação, mas obviamente que depois isso não estanca aí. Obviamente quando chegarmos a esse nível, vamos ter aí outras ambições que vão entrar em jogo e vamos querer desenvolver ainda mais e até outros territórios. Portanto, é por aqui, não é? Ou quer dizer, ou aproveitamos de facto a oportunidade de haver acesso a fundos comunitários que não precisam de ser fundos de bazuca, que não precisam de ser fundos porque vem para aqui o aeroporto, mas eles vão existindo e os fundos de coesão são fundos que são recorrentes, mas também podemos aproveitar, obviamente, o tal dinheiro da bazuca que aí vem para fazer algo para fazer evoluir esta visão e estes projetos. Mas com isso temos que também jogar depois com aquilo que é o interesse dos privados e o financiamento que os próprios privados vão meter num plano destes, e obviamente com alguns fundos próprios da Câmara também. Certo, faz todo sentido. Não sei se... Eu acho que nós já estamos agora aqui a passar a meia hora. Não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa para fechar. Não, eu só gostava de dizer, pronto, de facto o nosso webinar hoje era sobre aqui a Zona Ribeirinha e o Centro Histórico. Nós poderíamos estar aqui a falar nas nossas propostas, que aliás até têm acesso na nossa página que já está disponível, que é montijo-liberal.pt, e lá poderão ver as nossas propostas que temos para o Montijo, mas aquilo que eu vos vou desafiar
fazer é aceder ao documento que está aí na caixa dos comentários. É um documento que se chama até o Recentrar o Montijo, vai-vos direcionar para a página da Câmara Municipal do Montijo, vocês depois acedem ao documento e vou-vos desafiar a ler esse documento e a imaginarem a cidade após a implementação ou até durante as fases que estão aí descritas nesse documento. E se tiverem a capacidade de imaginar a cidade como esse documento e esse estudo prevê a cidade, é a nossa visão sobre a cidade. E pronto, e reforço que isso já é um documento, um estudo que foi feito até inclusivamente pela Câmara PS em 2008 e que está inutilizado, portanto, eventualmente até se gastou algum dinheiro nesse estudo e, mais uma vez, está dentro da gaveta e nem sequer está implementado. Mas isto para vos dizer, leiam esse documento, que toca muito com aquilo que nós propomos para a cidade e a nossa visão pela cidade. E se tiverem a capacidade de imaginar essa cidade após 12 anos dessas fases todas implementadas, é o Montijo que nós queremos e é o Montijo que nós desejamos. E acho que é só, Vítor. Termino a minha intervenção por aqui e até para a semana. Eu gostava só de pegar aí naquilo que Sim. referiste, porque há de facto várias propostas que nós temos para a zona ribeirinha, nomeadamente a parte dos passadiços, não é? E eu aí gostava realmente que as pessoas imaginassem e sentissem já aquilo que é o prazer de fazer um passeio e sentir a brisa marítima, não é? Enquanto atravessam ali a zona do passadiço, possivelmente com ligação também a Sarilhos. Outro projeto que temos pensado poderá ser para a zona ribeirinha ou não, mas privilegiando a zona ribeirinha como lugar de implementação, seria de facto a parte das piscinas de ondas, e até, como o André já teve a oportunidade de referir aqui noutro webinar, implementado do lado de Sarilhos, não é? Valorizando uma outra parte do concelho, para não ser sempre a cidade a ser privilegiada com este tipo de investimento, não é? E, portanto, e depois, como disse o André, de facto temos ainda outras propostas que poderão consultar no nosso site ou no nosso programa, para ficarem a conhecer um bocadinho melhor aquilo que nós propomos. Muito bem. Ficamos assim então por hoje. Visitem-nos então em montejoliberal.pt, no nosso website. Aproveito para dizer que na quinta-feira às 18h30 vamos ter vamos ter um café liberal, um típico café liberal, no Café da Praça, na Praça da República. Esta quinta-feira às 18h30, se puderem, apareçam. Nós temos muito gosto que apareçam e o André e o João gostam de andar por aí a falar com pessoas, por isso... Venham contar as vossas ideias. Venham contar as vossas ideias para o desenvolvimento da Frente Ribeirinha também, que temos todo o interesse em ouvir, porque... Sim, encarem-nos como um amigo que vocês já não veem há muito tempo, portanto, isto para se calhar para quebrar aí qualquer barreira que vocês possam ter em se cruzar connosco. Nós somos pessoas totalmente normais, portanto, não se acanhem e sim, nós estamos totalmente disponíveis para falar convosco e para apresentar as nossas ideias e discutir a cidade sempre com um único propósito, que é voltar a cidade para todos nós. Exatamente, até porque o nosso programa foi feito exatamente dessa maneira, não é? Junto com as pessoas, com propostas de vários membros da Iniciativa Liberal, simpatizantes e também de outro tipo de pessoas, e continuamos à procura de ideias de como melhorar o Montijo. Pronto, então é tudo. Vemos na próxima terça para mais um webinar e até a próxima. Obrigado a todos. Até à próxima, Deus. Obrigado, boa noite a todos.